Olá! Essa é a apresentação final do Grupo Humania, para o curso de Mineração de Dados Complexos da Unicamp. As pneumonias são infecções que se instalam nos pulmões, provocadas pela penetração de um agente infeccioso ou irritante no espaço alveolar onde ocorre a troca gasosa. Entre os agentes infecciosos, nós temos bactérias, vírus, fungos ou mesmo por reações alérgicas. Essa doença é uma das maiores causas de morte de adultos e crianças por infecção e chegou a ceifar a vida de 2,5 milhões de pessoas em 2019, das quais mais de 670 mil eram crianças. O diagnóstico é realizado principalmente por exames clínicos, auscultação dos pulmões e radiografias de tórax. Diante desse quadro, o objetivo do nosso grupo foi utilizar de métodos de inteligência artificial para poder classificar corretamente a presença ou a ausência de pneumonia em imagens de radiografia. Os dados utilizados nesse trabalho foram extraídos de uma plataforma para aprendizado de ciência de dados, e você pode acessá-los por este QR Code. Se trata de mais de 5.800 imagens de radiografias de tórax extraídas de pacientes pediátricos do Centro Médico de Guangzhou. Aqui temos alguns exemplos dessas imagens. Elas estão classificadas como normais, ou seja, com ausência de pneumonia, e também com a presença de pneumonia, junto com o possível agente infeccioso. Nós utilizamos as classes de pneumonia e normal, e separamos a base de dados entre treino e validação na proporção 70-30. Podemos verificar que a classe com maior número de observações é a de pneumonia, havendo assim um desbalanceamento entre as classes. Tratamos os dados com aumentação, fazendo corte zoom para focar na região de interesse dos raios-x, além de rotação e ajuste do tamanho. Também atribuímos pesos para as classes para contornar o desbalanceamento e realizamos o pré-processamento de cada uma das redes selecionadas. Os testes iniciais foram feitos com os baselines VGG19, que é uma rede convolucional com 19 camadas de profundidade, a Inception V3, uma rede convolucional com convoluções fatoradas e suavização de rótulo, além da ResNet 50, que possui 50 camadas de profundidade. Os resultados obtidos mostram que as redes sem o tratamento de aumentação obtiveram as melhores acurácias balanceadas no conjunto de validação. E avaliando no conjunto de teste, a rede VGG19 teve uma acurácia de 75,5%. Porém, podemos observar nas imagens ao lado que a região utilizada para predizer a infecção não é a do pulmão, dando indícios que esse não é o modelo que procuramos. Já a rede Inception V3 foi a que apresentou o melhor resultado no conjunto de teste, com uma acurácia balanceada de 83%. E a região predita, apesar de não ser ideal, possui resultados melhores do que o do modelo anterior. A rede ResNet 50 teve resultados similares ao da rede VGG19, sendo sua acurácia de 72,1%. Dessa forma, podemos ver que, apesar dos resultados de acurácia dos modelos sem aumentação no conjunto de teste não serem ruins, as análises das regiões preditas por eles podem mostrar uma superespecificação sobre os outros elementos, que não são de interesse do trabalho. Isso ocorre pelas condições em que foram realizadas as capturas das imagens de radiografia. Logo, optamos por descartar estes modelos e aplicar outros tratamentos, como o corte estático das imagens, procurando focar na região dos pulmões, e logo percebemos que os modelos começam a destacar padrões dentro do escopo das nossas análises. Sobre o corte, aplicamos o congelamento das camadas, para evitar que seus pesos sejam atualizados durante o treinamento. E também consideramos a suavização dos rótulos, para contornar possíveis ajustes excessivos. Com isso, a rede VGG19, junto com os tratamentos de
corte, congelamento e suavização de rótulo, apresentou a melhor acurácia no conjunto de treino. Ainda que seja uma acurácia menor que a que vimos no Inception V3 inicial, mas a região utilizada pelo modelo faz mais sentido para o nosso trabalho. Também realizamos alguns ensembles, mas seus resultados não superaram os do VGG19, discutidos no slide anterior. Como podemos ver até agora, a rede VGG19 foi a que, aplicando o corte, congelamento e suavização dos rótulos, sempre melhorou a sua acurácia no conjunto de teste. Então, iremos seguir com mais algumas estratégias para melhorar a performance da VGG19. Primeiro, vamos observar seu desempenho aplicando Strong Augmentation, porque a análise das radiografias leva em conta a identificação das áreas mais claras, comparando com as mais escuras. E essa técnica possibilita dar mais destaque na transição dessas regiões, e assim, otimizando a identificação. Depois, iremos observar como a função Lux Finder, que faz um corte mais dinâmico, focando sempre a região do pulmão, ao contrário do corte estático que usamos anteriormente, como ela pode aumentar a acurácia do modelo. E por fim, como citamos, a análise pela identificação de regiões claras e escuras, a equalização de histograma é uma estratégia a ser considerada, pois ela possibilita ressaltar o contraste dessas regiões, melhorando a visualização dessas áreas para o modelo. O Strong Augmentation apresentou uma acurácia melhor, mas novamente tivemos um problema sobre as regiões utilizadas para a predição. Além disso, podemos ver também, pela matriz de confusão, que nessa condição o modelo fez previsões melhores no conjunto de teste para os casos sem pneumonia, saindo de 60% no modelo VGG19 com corte, congelamento e suavização para 65% neste caso aqui. E também o VGG19 sem o Strong Augmentation previu com 99% os casos com pneumonia contra os 96% vistos nesse modelo aqui. Dessa forma, como é melhor para nós prevermos os casos com pneumonia do que os casos normais, faz mais sentido permanecer com o modelo sem o Strong Augmentation. A função para encontrar e focar os pulmões na radiografia não teve uma melhora na acurácia, ficando com 78,3%. Bem como a equalização do histograma, que por sua vez ficou com 73,5%. Dessa forma, o modelo campeão permaneceu o VGG19 com o corte, congelamento e suavização de rótulos, com uma acurácia de 95,3% no conjunto de validação e 79,6% no de teste. Aqui podemos ver como foi a evolução do desempenho de sua acurácia entre as épocas. Além de ter uma acurácia satisfatória, ele utiliza regiões para predizer a pneumonia que fazem mais sentido. Gostaríamos de agradecer os colegas e os professores do curso que nos acompanharam até agora.